assunto desse vídeo hoje é o final de The Glory. Se você ainda não assistiu o dorama, eu recomendo que você assista, ele está disponível na Netflix e acompanha uma protagonista que na adolescência sofreu muito bullying na escola da mão de um grupo de amigos e depois que ela cresce e ganha a maioridade, ela volta para poder se vingar das pessoas que fizeram aquilo com ela no passado. No entanto, a história é genial e eu vou explicar alguns pontos que me fizeram gostar muito de The Glory e também que me fez gostar muito do final oferecido pro drama aqui nesse vídeo hoje. Então, se você não quiser spoiler do final da história ou simplesmente do contexto geral da história, por gentileza, assista primeiro, depois você volta nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, eu espero que você goste desse vídeo. Meu nome é Jussara, você pode me chamar de Sara. Aproveita para conhecer os outros vídeos aqui do canal e para me seguir também nas minhas outras redes sociais. Mas então vamos lá. A primeira coisa que eu gostei muito de The Glory é o fato de que os nossos vilões, eles são humanizados, eles não são super vilões, eles não são sequer inteligentes. Já começamos por aí. Nós não temos nenhum vilão nessa história que realmente é inteligente. Nós temos ali, de um lado, um psicopata, que é um dos vilões que a gente tem. Eu não sei nem se psicopata é o termo correto para ser utilizado com ele, mas o grande foco realmente da nossa história é nesse grupo de amigos que fazia bullying com outras pessoas, outros estudantes da escola e saíam impunes. E por que eles saíam impunes? Porque a abelha rainha da história, os outros são apenas os zangões dela, a abelha rainha, ela simplesmente tinha muito dinheiro. Ela cresceu com muita influência e com muito dinheiro. Então ela acreditava que ela podia fazer absolutamente qualquer coisa porque o dinheiro ia comprar a liberdade dela, ia comprar a inocência dela. Isso faz com que ela fique muito segura nessa defesa que ela carrega durante toda a vida dela, de que o dinheiro é a coisa mais importante e de que nada vai ultrapassar o valor do dinheiro, e ela não precisa ser inteligente, ela não precisa se esforçar, ela não precisa ser estratégica. E isso faz ela extremamente vulnerável, conforme a gente vai vendo dentro da própria história. Então a primeira coisa que eu gosto muito é que os vilões, eles não são gênios do crime. Eles são um grupo de pessoas ruins que gostam de fazer atrocidades com outras pessoas e de sair ileso depois porque sabe que o dinheiro vai comprar a liberdade deles. E aí a gente tem uma situação muito interessante em The Glory, porque 3 desses amigos de fato são ricos, de fato vieram de uma família que tem dinheiro ou algum tipo de influência. Os outros 2, eles não possuem grana. Inclusive, eles ficam o tempo inteiro, durante todo o dorama, sendo escorraçados dentro daquele grupo de amigos, mas eles aceitam aquilo, porque para eles é muito mais vantajoso ser parte daquele grupo, porque caso contrário, eles não seriam parte, eles estariam sofrendo como os outros que sofreram bullying durante toda a história. Então isso para mim foi o pontapé inicial para eu gostar bastante de The Glory. A outra coisa que a gente teve que me fez gostar bastante do dorama é o fato de que isso faz com que a mocinha não precise sujar as mãos. A gente tem dentro do dorama um jogo que eu acho que aqui no Brasil o nome é Go, eu não tenho certeza. É um jogo de tabuleiro estratégico onde você precisa, o seu objetivo é conquistar o território do seu inimigo. E aí a gente tem a protagonista se tornando expert nesse jogo, porque ela é uma estrategista, ela é uma excelente estrategista. E um dos requisitos para você jogar bem esse jogo é você ter uma mente estratégica, obviamente, mas você também ser calmo, analítico, não ter pressa para ver as coisas acontecendo. Fazer as coisas no seu tempo vai garantir com que você tenha a vitória no final. E é exatamente isso que ela faz, tanto no tabuleiro quanto na vida real. Ela analisa a situação, ela analisou esse jogo, essa situação, durante muitos anos. Ela tinha certeza do caminho que ela queria seguir, ela estudou para isso, ela esperou o tempo certo para ela começar a colocar a vingança dela em jogo. Isso para mim foi satisfatório ao extremo, porque não importa o que os vilões façam, ela sempre vai saber como sair, porque eles não possuem estratégia, ela possui. Eles possuem apenas o dinheiro, eles possuem apenas o nome, a influência, e é isso, exatamente isso, que ela vai remover, que ela vai tirar de cada um deles. A missão da nossa protagonista nessa trama é fazer com que a grande vilã da história, a Jin-young, ela perca tudo. Ela perca a família, ela perca os amigos, ela perca o dinheiro dela e inclusive a própria fé dela. O dorama ele fala sobre o karma real, sobre a justiça dos homens, sobre você conseguir justiça para situações injustas que você viveu na sua vida. Então a gente tem tanto a protagonista quanto aquele que veio a ser o par romântico dela no final da história, vivendo situações injustas e precisando fazer alguma coisa para poder sentir que a justiça prevaleceu de alguma forma. Ela viu não apenas ela, mas
mas amigos de escola, sofrendo bullying na mão daquele grupo de amigos, sabendo que nada seria feito se ela não tomasse uma atitude, porque a justiça não ia fazer nada, os policiais eram comprados, os professores na escola eram comprados, ela sabia que se dependesse de outra pessoa, aquilo ia continuar acontecendo, tinha que depender realmente dela, e para ela virou uma missão fazer aquilo. Mas o drama, ele fala também a respeito da justiça divina, o que eu achei muito legal, foi muito interessante, porque nós tivemos dois personagens ali que eles possuem uma morte no final da trama, e a morte em si, ela pode não parecer o suficiente, né, como punição pelas atrocidades que eles cometeram. Às vezes é muito mais satisfatório que o personagem continue vivo, mas recebendo algum tipo de punição que vai durar durante todos os anos que ele seguir vivo. E aí a gente teve um momento em que a justiça divina se coloca na história, que foi quando a nossa protagonista, ela consegue perceber que a xamã, que a mãe da Ji-young sempre consultou e sempre frequentou e sempre depositou a fé dela, era uma charlatã. E ela deixa claro para essa xamã que ela sabe a natureza dela, ela sabe que ela é uma charlatã. Então a gente tem um momento da trama onde essa xamã vai passar para Ji-young ali uma mensagem como se ela estivesse incorporando o espírito da vítima que a Ji-young causou, né? Da vítima que realmente faleceu. E é super interessante essa cena porque nós temos um momento em que a Ji-young fica completamente assustada, porque lembra, um dos objetivos da nossa protagonista era destruir a fé, inclusive, da Ji-young, era tirar tudo dela. Conseguiu tirar a mãe dela, conseguiu tirar o marido, tirar a filha, tirar os amigos, e só sobraria a fé. Então, o objetivo da nossa protagonista foi chegar ali na vilã e falar, olha, eu vou acabar com a sua fé. Só que o que a própria protagonista em si não estava contando é que a xamã em questão, ela tinha de fato um certo dom de canalizar ali a espiritualidade, enfim. Só que essa xamã, ela vinha fazendo atrocidades, né, charlatanismo há muito tempo e usando esse dom dela em benefício próprio e com ganância, né, e de forma errada, prejudicando pessoas. E isso tem um preço. E isso volta pra ela nesse momento, naquela cena icônica, por isso que a nossa protagonista chora, porque ela percebe que naquele momento a xamã, ela não estava inventando, ela de fato viu o espírito da garota que tinha falecido, aliás, nossa querida Solteiros Ilhados e Desesperados. Ela realmente viu o espírito da vítima da Ji-young e ela foi punida por aquele espírito. Então a nossa protagonista naquele momento, ela passa a ter uma certeza de que ela sempre teve uma companhia durante essa jornada de vingança dela, ela nunca esteve sozinha. E aí nós tivemos várias mortes, né? Nós tivemos o Myung-woo, que morreu, ele não precisava ter morrido. Primeiro que se ele fosse um cara inteligente e estratégico, ele não teria abordado a situação, a vantagem que ele tinha sobre a Ji-young daquela forma, né? Ele foi completamente inocente e zero inteligente com relação à abordagem que ele fez com ela. Mas mesmo que ele não tenha sido inteligente, etc., ele morre porque ele fez uma vítima, né? É isso que é interessante, porque ele poderia ter sobrevivido. Depois de ter sido atacado pela Ji-young, ele poderia ter sobrevivido. Porém, quando ele pede ajuda justamente para uma das pessoas que foi vítima dele. E isso é o que causa a morte dele. E aí tem um outro ponto da morte dele que é sensacional para mim. Nós temos depois, no fim da história, a grande vilã, a Ji-young, sendo presa. E ela é presa pela morte dele. Ok que ela não foi injustiçada de forma geral, porque ela é presa por conta do crime que ela cometeu contra ele, né, pelo assassinato, mas ela também acaba tendo outras acusações nas costas dos bullying que ela cometeu e inclusive da primeira vítima que ela fez lá atrás no passado dela. Mas para essa morte em específico, para a morte dele, ela é inocente. Ela não foi a responsável efetiva pela morte dele. Ela de fato machucou ele, mas ele poderia ter sobrevivido. E isso é algo que eu achei assim genial da trama, porque depois ela sabe que tem algo que a protagonista sabe e ela não sabe. E é o fato de que deste crime ela é inocente. Mas ela nunca vai saber disso. Nunca ninguém vai saber disso. E ela vai viver embaixo dessa injustiça. Assim como a nossa protagonista teve que viver durante todos esses anos. Quando todo mundo sabia da verdade, mas ninguém fez absolutamente nada pra ajudar ela. Cada um dos vilões, eles recebem o final, assim, perfeito. A gente tem, por exemplo, a Sarah, que já era uma bomba prestes a explodir, com toda a relação que ela tinha com as drogas, enfim, mas a soberba dela é que impede realmente
que ela consiga ver as ações dela. A mesma coisa com a Hye-jong. Ela poderia ter se salvado, nada de ruim precisaria ter acontecido com ela, mas ela tinha essa necessidade de se provar ser melhor do que os amigos, porque a vida inteira ela foi sempre colocada para baixo, como aquela que não tinha dinheiro, aquela que só estava com eles porque eles permitiam, que na primeira oportunidade que ela tem para poder mostrar, olha, eu sou muito melhor do que você tá acabada, ela faz isso sem pensar nas consequências e ela acaba se machucando ali gravemente pelas mãos da Sara. E a mesma coisa o Jae-jung, né? A gente tem esse cara que descobriu que tem uma filha, ele poderia pensar, não, eu tenho uma filha, eu preciso rever as minhas ações, eu não quero que a minha filha passe na escola coisas que eu fiz com as pessoas. Ele poderia ter um arco de redenção muito interessante, mas tudo que ele quer é pegar para si aquele troféu. Ele descobre que ele tem uma filha e ele vê a filha como um troféu a história inteira. Em momento nenhum ele se coloca na visão de pai que realmente ama aquela criança e está preocupado com ela, de pensar, não, eu não posso querer tirar ela daquela família porque ela cresceu a vida inteira, aquele é o pai que ela conhece. Imediatamente a história vira sobre ele, para ele, é tudo que ele consegue enxergar. Então o final oferecido para cada uma dessas pessoas, para cada um desses vilões, foi simplesmente maravilhoso, porque, de novo, a nossa protagonista, ela não precisa fazer nada, ela só move as peças no tabuleiro e eles mesmo causaram a própria ruína. E ainda tivemos no final da trama a redenção da própria protagonista. Depois de uma vida inteira de violência, de dor e de rejeição que por muitas vezes vinham de pessoas que deveriam oferecer para ela amor e segurança, que seriam os amigos, os professores, os pais, né, a mãe dela. A vida dela não tem sentido, porque ela nunca teve o apoio de absolutamente ninguém. Ela só realmente continua viva porque ela tem esse objetivo em mente, que é completar essa vingança. Mas ela não leva isso como um lado pessoal, não é o ego dela pedindo isso. É realmente um sentido de justiça. Ela precisa ver a justiça sendo feita, se não por ela, pelas outras vítimas que não tiveram força para poder fazer isso, ou não tiveram a oportunidade de fazer isso acontecer. Então a vingança dela era de fato a única motivação. Quando a gente vai lá pro final da trama, que ela finalmente vê que ela conseguiu atingir, né, conseguiu completar essa missão, ela pretende acabar com a própria vida. Só que é ali que ela descobre que durante essa jornada, ela foi construindo um alicerce. Ela foi ganhando tudo aquilo que na vida inteira ela nunca teve, que era o apoio das pessoas ao redor. Ela teve pessoas apoiando ela, pessoas cuidando dela, pessoas amando ela. Então é muito interessante porque a nossa vilã, que durante toda a trama achou que vivia num castelo super seguro, na verdade morava num castelo de areia, porque não foi difícil tirar tudo que ela tinha. E aí a gente tem a vilã que achou que não tinha nada e descobre que tem um puta de um alicerce, tem um monte de pessoas ali por ela, oferecendo tudo que ela precisava para se manter de pé e para ter um novo objetivo na vida. Ela agora pode continuar vivendo, porque a vida dela não é mais sobre apenas a vingança, ela tem outros motivos para continuar viva. E aí nós tivemos aquele final, porque durante toda a história nós temos a trama, né, do parceiro dela, que teve o assassino do pai, e ele tem também esse sentimento de que ele precisa de justiça, porque apenas a prisão daquele cara não está sendo o suficiente, e aí a gente tem aquele final onde os dois, né, vão continuar aí nessa missão de fazer a justiça com as próprias mãos. Eu achei maravilhoso, eu acho que o final foi ideal pra trama. Gente, eu vou falar de todo o meu coração, não precisa de continuação, parem por aí, não precisa fazer temporada 3, 4, não quero. Se tiver, a gente assiste, mas eu sempre me desanimo muito, porque não continua com o mesmo peso, sabe, o mesmo sentimento. Eu acho que ficou claro que eles vão ser bem-sucedidos, sim, nessa tentativa de fazer justiça. Então The Glory é uma história maravilhosa, eu tenho certeza que se um dia eu for reassistir a trama, eu vou encontrar ainda mais detalhes que eu deixei passar nessa primeira vez que eu assisti. Mas esses foram os pontos que me fizeram amar demais The Glory, e é por isso que eu recomendo demais que você assista. Se você chegou, obviamente, até o final, com tudo isso de spoiler, você já vai sabendo muita coisa. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa análise de The Glory, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!